Infelizmente, a violência contra mulheres, crianças e adolescentes segue crescendo no Brasil. Mesmo com leis, com delegacias especializadas e com o trabalho diário incansável da Polícia Civil e da Polícia Militar, da Guarda Municipal, esses grupos continuam vulneráveis. E além da violência em si, tem um outro problema que preocupa: a naturalização do crime, a tentativa de justificar o injustificável e discursos que culpam vítimas. Então, para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba, doutora Luciana Pistori Fracino. Então, você que está ouvindo a gente agora, envie a sua mensagem, envie a sua pergunta, compartilhe o link do YouTube, do Facebook, manda mensagem no WhatsApp para sua amiga, para grupos. É muito importante que essas informações elas sejam compartilhadas, elas cheguem às pessoas corretas. Não só às vítimas, mas como também aos agressores. E principalmente a quem apoia a violência. Esse que é pior ainda, né? Doutora, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é sempre uma honra recebê-la. Bom dia, Suelen, aos ouvintes. Bom dia, Jefferson. Doutora, infelizmente, a gente tem que falar sobre... Eu queria tanto te chamar aqui para a gente falar que o índice de violência contra mulheres e adolescentes está diminuindo, mas não é o caso ainda, né? Não, não é, infelizmente. Tem aumentado, principalmente feminicídios. E não é um caso, isso que eu ia falar agora, quando a gente fala de violência, não é um caso apenas de aumento de denúncias. O feminicídio mostra que aumenta a violência mesmo. Sim, os casos de homicídios praticados contra mulheres aumentou muito dos últimos anos para cá, né? Eu acho que isso se deve muito ao fato das vítimas realmente estarem tomando posições de encerrar esses relacionamentos. Né, o não que está sendo o problema, porque antes elas eram mais submissas, tinha pressão da família para não se separar, tinha a dependência financeira muitas vezes, e agora não, agora ela realmente não quer mais ficar nesse casamento infeliz, nesse casamento onde ela sofre violência. Então, a hora que ela resolve realmente dar um basta nessa relação, que o homem percebe que ele vai perder o controle, que ele vai perder realmente a companheira, a namorada, e é onde ele comete o crime. Doutora, infelizmente a gente vê aí, é até complicado chamar de homem, porque não é homem, né? É uma criatura que acha que mulher, filhos, ele tem a posse, que ele... Que é propriedade dele. É como se dele. fosse um Deus, acha que é Deus, que ele é dono daquelas vidas realmente, né? Sim, ele foi criado dessa maneira, né? Para que a gente no nosso país, eles acham que o homem, ele só é homem se ele for o que domina, né? O que manda, né, todo mundo tem que servi-lo, todo mundo tem que obedecê-lo. Então, quando ele percebe que não é mais dessa maneira, e é aí onde a violência acontece. Doutora, e você falou sobre essa questão das pessoas, ele foi criado assim. Então, as próprias mulheres, não culpando mulheres, porque quem comete o crime na maioria das vezes é o homem, naturalizam isso, né? Ah, é normal isso, é assim mesmo. A gente procura... justificativas, né? A gente percebe as mulheres, elas mesmas dão desculpa, né? Ele estava nervoso naquele dia, ele é assim mesmo, não, foi só hoje, porque ele tinha bebido um pouco para mais. Então, ela mesma, assim, às vezes ela se culpa até ela, não, eu não deveria ter agido daquela maneira, não deveria ter falado daquela maneira, né? Então, a vítima, muitas vezes, ela contribui para que essa violência continue, né, infelizmente. E é difícil, né, doutora? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que já eu vou ter que fazer um intervalo. A pessoa sair desse relacionamento de uma vez, a não ser que ela esteja... É difícil ela mensurar, assim, o quanto ela corre um risco realmente de morrer e como ela vai fazer para ela se estruturar para sair desse relacionamento. O quanto antes ela perceber que o marido... que é muito difícil, né? A gente olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa vai realmente me agredir, porque a agressão, ela nunca vem de uma vez, ela começa escalada. Sim, ela começa escalada, mas a gente tem vários casos também de feminicídio em que não há histórico de violência doméstica anterior. Né? Justamente na hora daquele rompimento, daquele fim daquele relacionamento, que ele percebe que ele perdeu o controle, que ele perdeu aquela companheira, que ele às vezes acaba matando. Que foi, aparentemente, pelo que a gente sabe até agora, o que aconteceu em Tubiara. Sim, ali foi, teve o fator traição, mas não foi só o fator em si que desencadeou tudo isso, né? Acho que foi a hora que ele percebeu que ela realmente não queria mais ficar com ele, que ela realmente iria terminar esse casamento.
É muito complicado. E sabe que algumas pessoas estão compartilhando na internet que existe a possibilidade de ter uma terceira pessoa ali envolvida nesse crime, mas a Polícia Civil de Goiás divulgou essa semana que a linha de investigação segue a mesma, que quem cometeu o crime foi ele, que não há nenhum indício de que teve uma outra pessoa envolvida, que foi uma outra pessoa que cometeu esse crime, que foi ele sim. Então, a gente percebe que as pessoas ficam buscando algo para justificar a ação dele, ou para aliviar a ação dele e condenar essa mulher. E eu quero falar sobre isso no próximo bloco, doutora. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui, mas na volta eu quero falar com você sobre isso. O adultério não é crime, mas matar é. No entanto, a vítima é a pessoa que sofreu o adultério, é isso. É isso que a sociedade está tentando fazer a gente engolir. Que errado é quem trai, e realmente é, mas isso não é um crime. Porém, matar tá tudo bem, né? Então a gente vai falar... E a traição da mulher, né? A traição da mulher, exatamente. Até porque eu vi uma frase, só para deixar aqui antes de chamar o intervalo já, eu vi uma frase que eu vou deixar de reflexão enquanto a gente faz essa pausa. Se o seu pai ou a sua avó, a sua mãe tivessem te matado, se elas fossem traídas, você estaria aqui hoje? Então fica essa reflexão para você, tá? A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já, não saia daí. Você está ouvindo o Jornal da Manhã Araçatuba na Jovem Pan. A gente volta em minutinhos. Jornal da Manhã Araçatuba. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. A informação que você precisa, quando e onde quiser. Tudo sobre Araçatuba e região na palma da sua mão. Seja bem-vindo ao mundo das notícias do jornal O Liberal. Receba no WhatsApp um jornal completo. Política, entretenimento, esporte, lazer e muito mais. Ligue 18 2103 5050 e se cadastre. Jornal O Liberal, onde informação verdadeira é tudo. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção Araçatuba, parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho, e ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. 104,3 Araçatuba. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Zum, 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 tô navegando. Com NetPlay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha aqui, zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a NetPlay vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. NetPlay, a queridinha da cidade.
Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Informação, música, entretenimento. Jovem Pan. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 62 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h36, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Eu sou o Jonathan Alves e reforço que vocês podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook ou mesmo pelo canal no YouTube, Suelen Giron. Suelen Giron. Então mande a sua mensagem, mande o seu bom dia, que a gente gosta muito dessa interação com os nossos ouvintes. Vai lá no YouTube, Facebook e mande a sua mensagem antes de ler as nossas mensagens. Quero dizer que hoje está aqui no estúdio a Thalita Pedroso, da Dona Matilde, né? Que ela faz donuts deliciosos, lindos. Sabe que eu já dei de presente de Páscoa, para variar ali aquela questão, todo mundo ganha ovo, ganha coisinhas assim de lembrancinha. Já dei donuts de presente ali da Dona Matilde. É uma delícia, se você não provou, prove, vai lá no Instagram e a Thalita está aqui hoje acompanhando o Jornal da Manhã Araçatuba no nosso estúdio. Um beijo, viu, Thalita? Quero falar aqui também de quem mandou mensagens pra gente, Fábio Santana, Leonardo Bedinarchuk. O Leonardo Bedinarchuk está revoltado também, né? Como eu também fico revoltada aqui com essa questão da violência doméstica, da violência contra mulheres, da violência contra crianças. Sempre tem uma pessoa que diz assim: ai, mas tem mulher que agride o homem, mas tem mulher que... Gente, volta para a realidade, olha o tamanho de uma mulher, o tamanho de um homem. Na grande maioria dos casos, os casos maciços, quem consegue agredir quem? É fisiológico. Então, assim, o homem vai se sentir protegido, uma mulher, um homem vai andar à noite na rua, de madrugada, sozinho, ele vai ter medo do quê? De outro homem ou de uma mulher atacar ele? Então, assim, volta pra realidade, para de falar besteira, pelo amor do bom Deus, usa uns negocinhos que tem aí no meio da cabeça chamado neurônio. Márcio Soares Mota escreveu: essa é a melhor delegada da região de Araçatuba, quiçá do estado de São Paulo. Ele está falando da doutora Luciana Pistori Fracino. Ela é delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, faz um trabalho, assim, incansável. Por quê? Porque o volume de ocorrências que são registradas ali é, infelizmente, enorme e não para de crescer. E o Leonardo Bedinarchuk, ele está aqui comentando o caso que a gente estava falando aqui de Itumbiara. Ele escreveu que é um grande de um mimado. Escreveu várias coisas aqui, eu não vou ler tudo. Mas ele disse assim que o infeliz, o que ele fez não tem justificativa. Não deu certo, segue seu caminho. Agora fazer o que fez com os filhos, para culpar a mãe,
Isso não é homem, ele não é um homem. Diego Pereira também mandou mensagem, Kelly do Negar também, é muito complicado, a gente vai falar sobre isso agora, continuar a entrevista com a doutora Luciana, porque, assim, realmente a gente vai falar sobre o que é crime e o que não é crime, e por que a gente acha que é pior algo que não é crime do que um negócio que é crime. Vamos falar sobre isso. Calma aí, deixa eu só terminar de ler as mensagens. Abre o Face para mim, por gentileza, Jonathan. Madalena Celone também dando bom dia. Luizão Pinheiros. Marcos Wada, da AEAN, Associação de Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste Paulista, também está aqui com a gente. Silvinha Grupo. Doutor Fabrício Barbosa, médico, especialista também em nutrologia, medicina integrativa, já foi nosso entrevistado, também é um excelente médico, realiza um ótimo trabalho, um abraço para o doutor Fabrício. Kelly Donegai está aqui também, está no YouTube, a Kelly hoje marcou presença. O Geraldo Demarque também está aqui, o G lá de Ribeirão Preto, Daiane Ciolari também está aqui com a gente, um beijo, Dai, muito obrigada por estar aqui ouvindo. Então, você que está acompanhando o Jornal da Manhã Araçatuba hoje, compartilhe essa transmissão ao vivo, essa entrevista com as suas amigas, com os seus amigos também. Tem essa transmissão pelo YouTube, pelo Face, porque nós estamos recebendo aqui hoje a delegada da Delegacia da Defesa da Mulher, doutora Luciana Pistori. Infelizmente, ela não veio aqui para falar que o número de ocorrências desse tipo caiu. O número de ocorrências só aumenta. Quero mandar um abraço também para o Dr. Getúlio Nardo, delegado seccional. Ele também está sempre aqui com a gente. Na última entrevista ele falou sobre golpes. Também é muito alto o número de pessoas que caem em golpe. Olha para você ver como as pessoas estão sendo enganadas muito facilmente, né? A capitão Tropaldi da Polícia Militar também está aqui com a gente, mandou mensagem. Oscar Saito Neto da HS Bond, Ney Ferracioli da Associação Comercial. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui. Patrícia Russo da Santa Casa falou para eu mandar um abraço para os profissionais do setor de imagem, de tomografia, de raio-x. Um beijo para vocês, parabéns pelo trabalho. Doutora, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, essa violência estrutural, além dessa violência física, você percebe que existe uma violência também, não sei como seria o nome, especialmente nas redes sociais, quando as pessoas tentam justificar crimes ou relativizar a responsabilidade do agressor? Então, assim, quando eu vejo uma coisa e eu falo, não, ela que está errada, porque ela que fez algo que não é um crime, e ele que está certo de ter assassinado os filhos, por exemplo? Sim, ela está dando uma opinião dela, só que retrata realmente a maneira como ela foi criada, como a sociedade encara, né, esses tipos de crimes, sempre de tentar justificar, sempre de tentar colocar a culpa na vítima, né? Isso é um retrato tal de como a sociedade ainda é patriarcal, ainda é machista e ainda culpa muitas mulheres pelas coisas que acontecem. E quando a mulher chega à delegacia para registrar uma ocorrência, qual é o nível já dessa agressão? A maioria chega logo no começo ou chega quando já realmente está ali correndo um risco de fato? A grande maioria, essa violência já vem ocorrendo há muito tempo, né? Realmente já chegou num nível que ela começou a ficar com medo, né? As agressões aumentaram, as ameaças. É difícil realmente uma vítima que chega com o primeiro caso. A primeira vez que ele me xingou, foi a primeira vez que ele me empurrou, foi a primeira vez que ele me ameaçou. E isso é muito raro, porque às vezes ele logo pede uma desculpa e ela acaba perdoando. Então isso demora mesmo para chegar na delegacia. A grande maioria acredita que vai ser uma vez só e que essa pessoa vai mudar. Sim, é a esperança que ela tem. Porque ela quer manter aquele casamento, né? E muitas vezes ela ama esse homem. Mesmo ele sendo dessa maneira, ela gosta dele. Então, ela quer que ele mude. Então, ela fica perdoando na esperança de que realmente ele vai parar com a violência. E quando existe uma dependência emocional, uma dependência econômica também, além da emocional, romper esse vínculo é ainda mais difícil. Sim, porque ainda mais quando tem filhos, né? Porque a gente sabe que a maioria dos casos de separação, a mulher vai ficar com essas crianças. E se ela não tem uma fonte de renda, como que ela vai se sustentar essa criança, arranjar um lugar para morar? Então, isso acaba fazendo com que ela realmente fique mais tempo com esse homem e demore mais para essa separação acontecer. E, geralmente, as famílias, elas também não incentivam essa separação. Elas têm medo de que essa mulher leve algo adiante e que esse homem possa ser preso, possa acontecer alguma coisa com ele.
Sim, às vezes a igreja pressiona, a própria família dela pressiona, às vezes a família dele, sempre querendo manter esse casal, mesmo porque às vezes ela vai acabar voltando para a casa dos pais com crianças, e isso vai causar um transtorno ali na estrutura familiar como um todo, né? Então, às vezes, eles também forçam que essa vítima fique com o marido ou com o companheiro. Doutora, e existe um motivo para agredir alguém, assim? Tem alguma coisa que é aceitável você agredir ou você matar alguém? Não, não há nenhum motivo que justifique. Não tem o que justifique? Não. Então, quando a pessoa diz assim, mas foi ela que provocou, mas foi ela que estava conversando com tal pessoa, foi ela que tirou ele do sério, ele tinha bebido, ou ele tinha usado drogas. Não existe um motivo que lá na delegacia seja um atenuante? Não existe. Mesmo que ela tenha, ela me provocou, ela me xingou primeiro, porque às vezes acontece numa discussão, né, ou haver troca ali de ofensas, e aí ele já usa isso como desculpa para agressão. Não é motivo, né? Simplesmente vira as costas, vai embora, vai esfriar a cabeça, conversa depois do momento que eles estiverem mais calmos, mas a agressão nunca é justificável. Doutora, e é curioso como geralmente esses homens, quando eles vão se relacionar, tem alguma questão, quer dizer, com outros homens, aí eles não são valentões, né? Sim. É porque ali já tem o respeito maior também, né, de homem contra homem. Tem também a compreensão física também, que já está equiparado ali entre eles. Então, eles acabam, né, sendo menos violentos, às vezes, com outros homens. Isso é covardia. É uma covardia, né? Você é fácil, né? Querer bater em quem é mais fraca, querer ter esse controle. Para quem está ouvindo a gente agora, se identifica com essa situação, por onde que começa a sair desse relacionamento abusivo? Bom, eu acho que ela tem que procurar ajuda ou familiar, ou dos centros que a gente tem, o Centro de Referência da Mulher, a Casa da Mulher, CREAS. Porque eu sempre falo que às vezes nem sempre a delegacia é o primeiro local que ela tem que procurar, né? Porque aí já envolve, né, um processo e às vezes ela não quer isso. Então, ela tem, às vezes, que se fortalecer, realmente ter um apoio, uma rede de apoio junto com ela, para que ela consiga sair desse relacionamento. E, se for do interesse dela, realmente procurar a delegacia. Se acontecer algum crime, realmente uma ameaça, uma lesão corporal, sempre procurar a delegacia, né? Mas, assim, para terminar o relacionamento, eu acho que ela tem que procurar ajuda ali, um apoio mesmo, né? Doutora, e para quem está começando um relacionamento agora, ao primeiro sinal de abuso ou agressão, é melhor sair fora ou pode ser que ele ainda mude com o tempo? Não vai mudar. Isso eu nunca vi um caso de um agressor que mudou. Muito pelo contrário, a gente tem agressores com várias vítimas na delegacia. Ele sai de um relacionamento onde ele agrediu, ele começa a namorar outra pessoa, agride ela também, agride a terceira, e eu acho que não tem solução. Se ele é uma pessoa agressiva, a não ser que ele faça um tratamento, né, depois, posteriormente, com uma psicóloga, alguma coisa para realmente ver que a conduta dele está errada, mas é muito difícil. E tem uma coisa que atrapalha bastante, é que existe um padrão da violência. Então, tem a agressão, depois tem aquela fase da lua de mel, que é quando a vítima acredita que essa pessoa realmente está arrependida e que ela não vai mais fazer aquilo. Sim, ele não quer perder a família dele. Ele não quer perder essa companheira, essa esposa. Então, é aquele bate-a-sopra, né? Ele agride, ele ameaça, aí a hora que ele percebe que a situação está meio complicada, aí ele fica bonzinho um tempo. Aí ele volta a repetir sempre as mesmas condutas de agradar e agredir, E isso é um motivo principal que as mulheres ficam durante muitos anos nesse tipo de relacionamento, porque sempre tem esses períodos bons, né? Porque esses casamentos em que há esse tipo de violência, ele não é ruim todos os dias. Então, aquilo vai fazendo com que ela permaneça aí durante um longo período de tempo com ele. Ou então tem aquela situação também, que eu já vi bastante pessoas falando sobre isso, que é o começo foi muito bom, e aí depois, mesmo que ele nunca mais volte a ser daquela forma, a mulher sempre fica na esperança de viver de novo aquilo que ela viveu no começo. Sim, porque foi por aquele homem que ela se apaixonou, é aquele homem que ela ama. Então, ela quer realmente
tem a esperança de que ele vai voltar a ser aquele homem. E aí, voltando a falar sobre a violência vicária, que é um termo que ainda é pouco conhecido, a gente pode dizer o quê? Que é um mecanismo assim que envolve a agressão aos filhos, seja psicológica, seja física, para atingir a mulher, seria isso? Sim. Não é, infelizmente, o caso que aconteceu lá em Goiás não é incomum. A gente tem vários casos, inclusive, de mulheres que matam os filhos para atingir o ex-marido que às vezes a largou ou que a atraiu, né? Então, é porque é onde mais vai doer, né? Tanto num pai quanto numa mãe. Qual que é a maior dor? É perder os filhos. Então, é o extremo da vingança, né? É o extremo da violência, da crueldade. É você atingir os filhos. Doutora, é uma coisa que na minha cabeça não faz muito sentido. Então, assim, se você puder me explicar se tem um sentido, porque eu penso assim, no caso, vou dar um exemplo de Tubiara, que é o que, né, todo mundo estava falando. Muita gente julgando, inclusive a mãe, dizendo, ela não pensou na família, ela não se preocupou com a família, ela foi lá e teve um caso. Bom, vamos pensar igual pensam algumas pessoas. Aí ele vai lá, mata os filhos para atingi-la. Mas se ela, segundo essas pessoas que pensam dessa forma, não se preocupou com a família, então essa é uma vingança sem pé nem cabeça, porque se ela teoricamente não se preocupava com a família, então ela não iria sentir tanto assim essa perda? Então, faz sentido na minha cabeça esse argumento, doutora? Não, esse argumento não faz sentido. Não faz sentido. Então, não tem sentido. Se ela não se preocupava com a família e foi ter um caso, eu tô pensando assim, com a cabeça de quem pensa dessa forma. Então, ir lá e acabar com a vida dos filhos, então, não é uma forma de atingi-la, então? Uma coisa, ela não se preocupa com a família. Outra coisa, ela estava infeliz naquele casamento. Então, aquilo já não era mais uma família que necessariamente ela achou que deveria preservar. O relacionamento dela com os filhos é outra situação. Ou seja, ela era sim uma boa mãe, ela amava sim os filhos, porque se ela não fosse assim, ele não faria algo que poderia atingir ela. Ela não estava feliz no casamento. Né? O problema era o relacionamento dela com o marido. Né? Mas aí eles já falam assim que ela não se preocupou com os filhos. Quer dizer, aonde que mostra que ela não estava preocupada com os filhos? Lógico que estava. Sim, e se era para atingir a mulher, é porque ela se preocupava com os filhos, senão ela não se sentiria. Tem muito homem que não tá nem aí pros filhos, não sabe nem se o filho tá vivo, se tá morto, se não paga pensão, não tá nem aí. Aí, nesse caso, não faria sentido, porque sabe que o pai não tá nem aí pro filho. Mas, nesse caso, usar os filhos para atingir a mãe, significa que sim. Que sim, lógico, ela amava, ele sabia que ela amava os filhos. Exatamente. Por isso que ele atingiu ela então, dessa você maneira. que usa esse argumento, pelo amor de Deus, melhore. Doutora, e a violência contra as crianças, de uma maneira geral, aproveitando que você está aqui com a gente, tem aumentado? Como que funciona essa questão dos abusos? A gente sabe que a Delegacia da Mulher está investigando um caso de uma criança de 5 anos com TEA que teria sido abusada por um psicólogo. Não vou entrar aqui no mérito dessa investigação, porque eu sei que esse caso ainda está em andamento e é segredo de justiça, não pode falar. Mas esses casos, assim, eles nos ensinam a importância da atenção, da escuta e de denunciar? Sim, a família tem que estar muito atenta. Né? Porque, querendo ou não, a criança, ela acaba dando sinais de que algo não está certo, de que está acontecendo alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, ela muda o comportamento dentro de casa, ou ela fica mais agressiva, mais arredia, ou ela se fecha, ela acaba ficando mais introspectiva, ela começa a dar problema na escola, regride, às vezes é uma criança muito pequena, se ela regride em coisas, volta a fazer xixi na cama, volta a querer chupeta, volta a querer mamadeiras, então tudo isso é sinal de alerta. Então, a gente tem que ficar atento, porque o que acontece? Às vezes, esse agressor está muito próximo dessa vítima. Isso é o que é o mais difícil de aceitar, né? Isso, exatamente. Às vezes é o pai, padrasto, avô, tio, vizinho, amigo da família. Né? Então, a gente aquela tem que pessoa ficar... legal, muito legal, não é? Geralmente quem abusa a criança não é uma pessoa esquisita, misteriosa, desconhecida. Não. É uma pessoa que tem carisma, que é muito querida, que todo mundo gosta, que agrada muito as crianças. Sim, porque a violência principalmente a sexual contra a criança, o autor, ele precisa da confiança dela para ele conseguir agir. Então, por isso que geralmente são pessoas próximas. Porque se é uma pessoa estranha, que ela não conhece, que se aproxima dela, ela vai ser arredia com ele. Ela, às vezes, não vai permitir essa aproximação. Mas, quando é uma pessoa conhecida, ela acaba não vendo o perigo. Mesmo a criança não vê o perigo, né? E eu falo assim, sempre orientar as crianças de que toques são errados.
explicar para elas desde muito pequena, porque às vezes os pais e as mães demoram para comentar com criança que não pode pegar, não pode passar a mão. Por quê? Porque às vezes ela não denuncia, por quê? Porque ela não sabe que aquilo é errado. Porque ninguém falou para ela que ninguém pode passar a mão nela. Que não pode tocar nas partes íntimas. Que não pode tocar na partes íntimas. Então, quer dizer, ela não sabe. Então, chega um adulto que quer dar confiança dela e faz aquilo, ela não sabe que é errado. Por isso que ela não conta. Ela acha que ela pode até achar meio esquisito, mas ela não vai ver aquilo como um crime, como errado. Então, às vezes, ela não vai relatar. Então, às vezes, quando a vítima, quando ela já está mais velha, que ela percebe que aquela conduta não é correta, já faz anos que ela vem sofrendo abuso. Doutora, e relacionamento com uma criança de 12 anos? Esse caso também é outro que chocou o Brasil. A gente precisa falar sobre isso porque não dá para normalizar. Não dá. A nossa lei é clara, né? A menor de 14 anos é estupro de vulnerável, ela não tem maturidade para dar esse consentimento, né? Não tem como falar de uma formação de família com uma criança de 12 anos. E isso é muito comum. Nós temos vários casos de adultos que se relacionam com meninas de 12, 13 anos, muitas vezes com a conivência da família. Porque antigamente as pessoas se casavam muito mais cedo do que hoje, né? Era muito mais comum adolescentes de 15, 16 anos já constituírem família. Mas, então, eles acham meio aí que algumas pessoas, né, acham que é normal, desde que a vítima quis, ela aceitou esse namoro, ou ela gosta desse homem, mas ela não tem maturidade, ela não tem capacidade para discernir, para dar consentimento de uma relação sexual com um homem maior de idade. E quem sabe de um caso desse precisa fazer uma denúncia. Inclusive, o número é 180. Sim, é o 180 para fazer o Disque 100 também. Disque 100 também, para esse tipo de caso. Para esse tipo de caso, até mais específico o Disque 100. Mas a gente recebe muita denúncia, sabe, da onde? Da rede de saúde. De adolescentes que chegam lá de 12, 13 anos, grávidas para fazer pré-natal, e elas denunciam. Por quê? Porque se ela está grávida, ela tem um relacionamento, ela tem um namorado, e ela é menor de 14 anos. Então, a gente recebe muita denúncia do sistema de saúde nesses casos, que elas aparecem grávidas. E o agressor acaba sendo punido, doutora? Alguns, sim, não todos. Complicado, a gente percebe. Né? Influencia um pouco a diferença de idade. Se é um outro adolescente. Se é um outro adolescente, ou se é um rapaz ali que acabou de fazer 18 anos, né, que ainda assim, a idade é mais próxima, a sociedade tolera mais. Agora, se for um homem bem mais velho. Se for um homem bem mais velho, aí a condenação às vezes é mais certa. Até porque essa pessoa já tem mais maturidade, sabe o que está fazendo. Sabe, é doentio, na verdade. Eu já ouvi de autores, eles falaram assim, mas ela que me procurou, ela que deu em cima de mim, ela que me ligou. Eu falo assim, tudo bem, só que o adulto da relação é você. Exato. Quem tem que falar ou não é você, não é ela. Você sabe que ela é menor de 14 anos e que esse relacionamento caracteriza crime. E a presunção de violência, ela é absoluta. Então, assim, essa decisão relativizou, mas foi totalmente contra a lei. A lei, ela é clara, a violência é absoluta. Se Deus quiser, essa decisão vai ser revista e vai acho que com certeza vai ter algum recurso do Ministério Público nesse sentido. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada para vocês pela recepção. A gente recebeu aqui a doutora Luciana Pistori, ela é delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, falou sobre violência contra mulheres, abuso contra adolescentes e crianças. Se você perdeu essa entrevista, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron, e assista, porque tem muita informação importante. A gente precisa falar sobre esses temas difíceis, espinhosos, porque violência não é opinião, não é justificável e não pode ser relativizada. Informação salva vidas e denúncia também. Agora são 7h58, a gente fica por aqui e volta amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Nelore Corretora de